Os 10 maiores erros de youtubers iniciantes. Você quer começar a trabalhar com o YouTube, quer ganhar dinheiro com isso, quer crescer, mas percebe que não tá crescendo, não tá engajando? Muito provavelmente você está cometendo pelo menos um desses erros que eu vou descrever aqui no detalhe, ou pior, vários deles como eu cometi nos meus primeiros anos de canais do YouTube aí. Eu no começo penava e não entendia o porquê, hoje fica muito mais fácil de eu querer entregar esse conteúdo mastigado de mão beijada aí pra você, tá bom? Então vamos direto, sem enrolação, pro primeiro tipo de erro de youtubers iniciantes, que é o seguinte: spam nos comentários. Esse é clássico de quem tá desesperado pra crescer. E ó, não precisa acreditar em mim não, sabe o que você faz? Vai lá nesses canais que gravam conteúdos pra quem crescer no YouTube e vai nos comentários. Você vai ver vários comentários que são verdadeiros spams, que a pessoa fica lá: olha, se inscreve no meu canal que eu me inscrevo no seu, me dá like que eu dou like no seu, deixa um comentário no meu que eu dou comentário no seu, compartilha nos seus grupos que eu compartilho nos meus grupos de WhatsApp. Galera, isso não funciona por dois motivos. Primeiro, para um canal crescer de verdade, ter centenas, milhares ou dezenas de milhares de seguidores ou até mais, milhões de seguidores, poxa, o YouTube tem que distribuir, o conteúdo tem que ser bom de verdade. Não adianta você achar que vai ganhar milhões de seguidores só fazendo spam. Não funciona. Primeiro que alguns canais já são bloqueados para esse tipo de comentário, e segundo que você vai poluir a sua base. Entenda o seguinte: no começo todo canal demora um pouco para crescer, até o YouTube entender que tipo de conteúdo você produz e para quem você produz. Ele entendeu, ele vai começar a mandar os seus vídeos para pessoas que têm interesses em comum, pessoas que gostam do tipo de conteúdo que você produz, que assistem canais semelhantes. Então quando você sai poluindo a sua base de inscritos com todo tipo de gente, coloca vários spams, o pessoal começa a te seguir, manda pra mãe, pros vizinhos, pro papagaio, pros amigos da escola. Tem gente que não assiste o mesmo tipo de conteúdo que você produz, o YouTube vai demorar pra entender pra que ele vai entregar. Ele entrega pras pessoas erradas, ninguém clica e o seu canal fica lá flopado. Então para com esse negócio de mandar spam pros outros, tá bom? O segundo erro aqui clássico de youtubers iniciantes é ficar olhando pro retorno. Olha, aqui eu tô no estúdio profissional, às vezes eu gravo na minha casa, eu tenho estúdio lá também, já gravei muito pelo celular e continuo gravando, mas aqui eu tenho um retorno. Imagina como seria se eu estivesse gravando esse vídeo e olhando pro retorno o tempo inteiro. Ó, tô olhando pro retorno agora. Parece um doido olhando pra parede, ou então olhando pro espelho aqui. Não rola, e tem muita gente que faz isso, que precisa se enxergar. Para com isso, você tem que se acostumar a olhar para a câmera como se fosse os olhos de quem está conversando contigo. Do contrário, o vídeo fica estranho, desconecta muito rápido. Um terceiro grande erro de youtubers iniciantes aqui, ó: errar nos primeiros segundos. Galera, tá cada vez mais evidente que os primeiros segundos assim, o que há de mais importante para você manter alguém no seu vídeo. Os fatores mais importantes do algoritmo do YouTube são cliques e retenção. Clique, aí uma boa capa, a gente pode gravar outros vídeos falando sobre isso, e retenção quando o vídeo é bom. Quanto mais tempo no seu vídeo, mais o YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai distribuir. Se você erra nos primeiros segundos, se você enrola nos primeiros segundos, as pessoas hoje em dia não tem tanta atenção pra ficar ali parado, tanta paciência assim. Elas vão sair e vão pra outro vídeo. Aí o YouTube entende que o seu vídeo é ruim, ele não distribui. Então é muito comum quem tá começando, tem dois problemas, né? A pessoa não ir direto ao ponto, fica enrolando, faz uma introdução eterna, dá exemplos, fica contando história e não entra no conteúdo, enrola pra caramba, a galera vai sair do seu vídeo. Ou quem tem a síndrome da fama. A pessoa acha que é super famoso, começa a se apresentar e não sair da própria apresentação, falar do currículo, das próprias experiências, como eu sou bom, como eu fiz isso, como eu sou aquilo. Para com isso. Quem clicou no seu vídeo, ainda mais você que tá começando, nem te conhece, tá se lixando pra você. Essa é a verdade, é uma verdade que dói, mas enquanto você aceitar, mais fica pra produzir conteúdo. Então já entra direto na jugular, já entra direto no conteúdo. Vocês viram como eu comecei esse vídeo? Eu gerei a curiosidade nos primeiros segundos e já fui pro conteúdo, eu nem me apresentei. Então, no começo tem que ser assim mesmo, vai direto ao ponto, sem frescura, sem enrolação e, se possível, gerando curiosidade, tá bom? Quarto erro aqui, ó: nome do canal nos vídeos. Quem tá começando, é muito comum, às vezes, querer distribuir logo o canal, que todo mundo conheça, e coloca o título do canal em todos os títulos de vídeo. Vou dar um exemplo do meu canal aqui. Imagina o seguinte: 10 erros de youtubers iniciantes, professor independente. Como preparar uma capa para o YouTube, professor independente. Fica colocando o nome do canal. Primeiro que você confunde o SEO dos algoritmos, e segundo que você polui o título fica tão grande que não dá pra ver até o final. Quanto mais enxuto o seu título, melhor. E com isso, você tem que tirar o nome do canal lá, né? Você tem que chamar a atenção dos seus vídeos pelo conteúdo que você vai apresentar e não pelo nome do canal, tá bom? O quinto erro dos youtubers iniciantes aqui é a frequência, mas aqui tem algumas ressalvas, tá? Porque frequência é, de certa forma, relativa. Você com certeza vai poder me contestar e falar: Diego, mas peraí, você vai falar que tem que gravar vídeo todo dia? Ou não? O que importa é mais quantidade ou qualidade? Frequência ou qualidade? Olha, eu consigo pensar em vários canais gigantes por aí, excelentes, que às vezes o criador do conteúdo grava um vídeo por mês e o canal estouradaço.
viraliza, explode. E eu já vi canais, e o meu já foi assim, meu canal principal, eu gravava 2, 3 vídeos por dia e o canal não crescia. Então, claro que qualidade tá muito na frente da quantidade. Mas nessa equação, você precisa colocar um outro fator que é o seguinte: o YouTube ele não quer perder espectadores para outras redes sociais. Então, enquanto você tá gravando um vídeo direto ali, sempre na mesma frequência, ele tá mandando pros seus inscritos. Se você faltar com o seu compromisso, faltar com a frequência, o YouTube não vai deixar o seu espaço, sua cadeira cativa ali pronta. Ele vai colocar um canal semelhante pros seus inscritos. Ó, tem esse aqui agora. Então ele vai querer que aquela pessoa continue na plataforma. Por isso que se você tem uma frequência, é importante que você mantenha essa frequência. Isso aconteceu comigo, inclusive. Só que melhor do que o algoritmo do YouTube é o algoritmo humano. Às vezes você acostuma a sua audiência a assistir vídeo. E você do nada quebra essa rotina. Isso aconteceu comigo. Eu toda segunda-feira fazia lives com os meus inscritos, lá no meu outro canal que eu tenho um preparatório pra Polícia Civil, quem quer ser policial civil. Toda segunda-feira, 19 horas, era religioso. E quanto mais eu fazia as minhas lives, mais ia crescendo o engajamento e o número de participantes das minhas lives. Era muito comum, ia crescendo, até que em um determinado momento eu me cansei, fiquei de saco cheio e também tive alguns problemas de saúde e decidi parar. 2 meses depois, quando eu fui retomar, o engajamento já não era mais o mesmo. Deu trabalho retomar o engajamento. Por quê? Porque eu desacostumei a minha audiência. O problema não foi o YouTube, fui eu. Eu acostumei a minha audiência com o horário e depois simplesmente não apareci mais. Vocês acham que minha audiência ficou lá? Ah não, todas as 19 horas eu vou esperar o Diego até ele voltar? Não, eles ocuparam a agenda dele com outros afazeres. E isso acaba fazendo você perder engajamento, tá bom? Próximo erro de youtubers iniciantes: ambiente errado de gravação. Esse aqui é muito comum pra quem tá começando, né? A pessoa não sabe escolher o melhor fundo, iluminação. Eu já vou falar já sobre iluminação especificamente, mas escolhe a parede branca, ou lugar com muito ruído, muito barulho, trânsito, buzina, vizinho fazendo obra. Ó, eu vou dar um exemplo do meu início, porque hoje é fácil falar, eu tô no estúdio profissional, quando eu não tô aqui, eu tô gravando no estúdio que eu tenho na minha casa, mas quando eu comecei, ainda morava com os meus pais, as únicas coisas que eu tinha era a casa dos meus pais, que não tinha como escolher outro ambiente, e eu tinha um pau de selfie, uma panela que segurava o pau de selfie, que era pau de selfie de mão, e um celular ruim. Os meus primeiros vídeos foram todos assim. Só que eu me preocupava com o ambiente. Então eu esperava minha mãe sair de casa, meu pai sair de casa, os vizinhos pararem com barulho, tá todo mundo trabalhando, todo mundo saiu. Eu pegava a melhor parede, que tinha um papel de parede bonito, tinha uma planta ali legal, a iluminação no meu rosto. Então, dentro das circunstâncias que eu tinha, eu escolhi o melhor ambiente possível. Começa a assistir os canais que você gosta com outro olhar. Um olhar crítico. Olha como essa pessoa escolhe o ambiente, olha como ela montou, olha os objetos que ela selecionou pra ficar bonito, ficar limpo e tal. E começa a ter um ar de profissionalismo. Porque você não precisa ter muito, mas o pouco que você tem, você consegue construir um bom ambiente. Outro erro muito comum dos youtubers iniciantes é a falta de energia. Galera, e aqui eu falo por experiência própria, porque eu já ajudei muitos professores a entrarem no YouTube. E conheci muitos professores de cursos presenciais que eram verdadeiras estrelas, showman ali, pessoa muito desinibida, carismática, mas chegava na câmera e dava aquela travada. Aí ficava: hoje, pessoal, nós vamos falar sobre esse tema aqui da história. E meio que a pessoa broxava mesmo na câmera. Então, veja, o ideal é que você seja autêntico. Então, se você tem energia fora da câmera, numa sala de aula, que tenha também na câmera. Finja que você tá falando para um aluno que de fato está, mas não em tempo real. Tá falando com a câmera como se estivesse falando com um aluno. A energia é importante, porque se tiver sem energia, desconecta muito fácil com quem tá assistindo. E quem normalmente não tem energia, um hackzinho é resolver na edição. Eu sei que pra quem tá começando é difícil ter edição profissional, mas eu já vi muito palestrante ruim, mas na câmera fica bom. Porque vai cortando os espaços em branco, aqueles espaços em silêncio, colocando mais dinâmica de zoom, vai e volta, vai e volta. Isso ajuda a dar um dinamismo, não fica aquela coisa monótona. Então a edição às vezes resolve, tá? Mas o ideal é que você tenha energia ali nos seus vídeos. Um outro erro muito comum, e esse tem gente que até tá com um canal grande e continua errando, que é a iluminação errada. Veja, aqui tá muito natural a forma como eu tô gravando pra vocês, mas vocês não percebem. Aqui a minha iluminação não tem luz branca e não tem aquela luz super amarela estourada, é o que nós chamamos de luz fria, a luz é meio termo, tá? Não é nem branca nem amarela, é o meio termo. Tem lâmpadas que são assim, porque ela realça a cor natural da pele. E quando eu coloco outro tipo de luz de decoração, são essas aqui. Elas não estouram, são luzes só pra compor cenário. Elas são bem fraquinhas, ó. Até aproximando minha mão não dá pra ver direito o amarelo. Tá vendo? Mas é o amarelo, não é a branca. O maior erro que você pode cometer é meter luz branca, que geralmente é luz de ambiente de casa, né? Isso vai estourar o branco na sua cara. Quer ver? Vamos fazer um teste? Eu vou apagar as luzes que eu tô aqui e vou acender só a luz branca. Alex, me ajuda aí, vamos lá. Aí, pessoal, vocês viram? Ó, eu acendi uma luz branca em cima de mim. Olha como ficou ruim. Deixei só o LED aqui atrás, que se eu apagar o LED, fica ainda pior, tá? Deixei só a luz verde.
Mas, ó, apaguei a amarela que é de decoração, apaguei essas luzes frias que eu falei pra vocês, que nem branca nem amarela, é o meio termo, apaguei esse daqui também, apaguei tudo, deixei só a luz de teto branca. Olha como fica ruim, olha como muda o aspecto do vídeo, olha como fica terrível pra assistir até o final. E fora as sombras que dá no meu rosto, eu troco as luzes que estão na minha frente por luzes que estão em cima de mim, faço essas sombras de pesar, de linhas de expressão. Viram como é ruim? Então cuidado pra não errar. E se vocês quiserem um vídeo específico de iluminação, deixe nos comentários que eu posso gravar pra vocês. Vamos retomar. Retomando aqui agora, pessoal, próximo erro, impaciente com os resultados. Esse aqui talvez seja o erro que mais faz a galera desistir. Eu já ajudei algumas pessoas a entrarem no YouTube, mas foi só pra entrar mesmo, que a pessoa faz um vídeo, faz dois, faz três e já para, porque acha que tem a falsa impressão de que vai ser o novo Whindersson Nunes do YouTube. Só destacando que o Whindersson Nunes gravou centenas de vídeos antes de viralizar. Então nem o Whindersson é, a impressão que as pessoas têm do Whindersson Nunes, tá? Porque veja, YouTube dá trabalho. E dá trabalho muito mais pra você se conhecer, pra você entender o tipo de conteúdo que você vai produzir, a forma como você vai produzir o conteúdo e quem é o seu público-alvo. Leva tempo. Eu no meu primeiro canal, até ele começar a crescer de verdade, levou mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos, mais ou menos isso. Aí eu entendi que era meu público, pra que eu tava produzindo e como eu deveria produzir o conteúdo. Aí começou a melhorar. No meu segundo canal de português, eu já entendi um pouco o jogo do YouTube. Em 6 meses, eu já tinha uns 40 mil inscritos. Então já entendi melhor, já sabia como produzir. Esse do professor independente é um outro público. Eu tenho que primeiro entender quem é esse público, como realmente entregar o que essa galera quer, o que essa galera precisa, como vai engajar. Então leva tempo, tem que ter paciência. Por isso, crie uma rotina sem contar com os resultados. A expectativa errada nos resultados é o que faz a maioria parar, desistir no meio do caminho. Não foque nos resultados. O resultado é consequência que você não controla. Foca no processo. Cria a rotina, uma rotina legal de produção de conteúdo. Você tem que curtir esse processo, tem que gostar de produzir conteúdo pro YouTube. Vai ficar tudo muito mais fácil, tá bom? E, por fim, o último erro, que é um erro que já falei em outros vídeos aqui, na minha opinião, é um dos mais importantes para você crescer no YouTube, é o seguinte, é ter um canal sem nicho e sem foco. E geralmente é uma tentação muito grande. Ah, Diego, se eu gravar pra todo mundo, vai ser muito mais fácil as pessoas se inscreverem. Errado. Quem fala pra todo mundo, não fala pra ninguém. Eu vou dar um exemplo do meu canal que eu gravava aula pra concurso público. Eu gravava muito vídeo de direito, querendo atingir todos os concurseiros do Brasil. Gravava vídeo de direito penal, processo penal, direito constitucional. Só que às vezes até tinha vídeos que tinham muita visualização, mas não tinha muitos inscritos. Demorou muito pra eu entender, até que alguém me deu um conselho. Falou, Diego, você tem que fazer um vídeo nichado, conteúdo nichado. Tem que ter um público, um foco específico. Você não dá aula nos cursos presenciais pra quem quer ser polícia civil? Quanto mais específico, melhor. Porque senão o seu conteúdo ele vai servir pro Banco do Brasil, pra Caixa Econômica, pra Receita Federal, pra Polícia Civil, Polícia Militar. E no final, o cara vai assistir o seu conteúdo, mas não vai se inscrever. Quando eu entendi isso, aí eu fui num caminho totalmente oposto. Eu comecei a gravar aulas específicas pra polícia e específicas pra polícia civil, das matérias que eu domino, que eu leciono. O que aconteceu? Meu canal começou a crescer rapidamente, porque houve uma conexão maior. Quem entrava no meu canal percebia, esse cara vai me ajudar nos concursos da polícia civil. Então ele já se inscrevia, gerava identidade, gerava autoridade. Enquanto que em outros nichos, ah não, esse não me interessa. E é isso mesmo, você tem que fechar algumas portas pra abrir outras. Então o grande erro é tentar falar pra todo mundo, para com isso. E vai dar até um bloqueio criativo tentar falar pra todo mundo. Quando você tem um nicho específico, você passa a atender melhores as dores dos seus clientes, do seu público-alvo, de quem te assiste, dos seus inscritos. Você passa a conhecer melhor aquele tipo de pessoa, aquele grupo e o que eles precisam, o que eles querem, o que eles necessitam. É muito mais fácil produzir conteúdo. Beleza? Ó, se esse vídeo foi útil, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e detalhe, deixa nos comentários sugestões de temas. Você quer que aprofunde alguns desses erros? Iluminação, questão de nicho, comunicação, energia. Deixa aí que dependendo do que vocês pedirem, eu gravo conteúdo específico pra vocês. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!